Meu nome é Beatriz Cristina de Campos Galvão. O meu curso é de licenciatura em História, segunda licenciatura. A minha orientadora é Maria da Fátima da Silva. O meu RU é 3300188. O curso de estágio supervisionado no ensino fundamental, formação de professores e diversidade. O conteúdo que eu vou trabalhar é educação patrimonial. O que é educação patrimonial? Chamamos de educação patrimonial o processo permanente e sistemático de trabalho educativo, que tem como ponto de partida o centro do patrimônio cultural. Ou seja, nesse semestre eu estudei educação patrimonial no curso da Uninter e eu achei muito válido esse conteúdo. Por quê? Porque muitos de nós não sabemos sobre a importância dos nossos patrimônios, da nossa cultura, da nossa diversidade, o quanto isso é importante e como que teve a formação disso ao longo dos anos que foram se passando. Mas o que é esse patrimônio cultural? São todas as manifestações e expressões que a sociedade e os homens criam e que, ao longo dos anos, vão acumulando com as gerações anteriores. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos de cultura, de aprendizado, que a gente passa de geração a geração, isso é um patrimônio cultural. Seja o linguajar, seja uma comida típica, seja um lugar patrimonial, isso é tido como patrimônio cultural. Cada geração recebe, usufrui delas e as modifica de acordo com a sua própria história, né? Cada geração dá a sua contribuição preservando ou esquecendo essa herança. Quer dizer, todos nós temos uma herança patrimonial a partir das nossas gerações anteriores, dos nossos antepassados, que vêm com uma história, com uma cultura diferente. Mato Grosso é um estado muito rico na questão dos patrimônios culturais, porque cada município ele tem a sua cultura, tem a sua comida típica, tem o seu patrimônio, tem a sua história. Nós iremos abordar também a história do nosso município, que é Juara, Mato Grosso. É uma história bonita, é uma história diversificada, é uma história de colonização, onde todos têm uma história, uma cultura, vinda diferente de diferentes lugares do Brasil, que aqui se fizeram crescer e passar para as suas gerações. Patrimônio cultural não são somente aqueles bens que herdam dos nossos antepassados, são também os que produzem no presente como expressão de cada geração. Nosso patrimônio vivo, artesanatos, utilização de plantas como alimentos e remédios, formas de trabalhar, de plantar, cultivar, colher, pescar, construir moradias, meios de transporte, culinários, expressões artísticas, religiosas, jogos e etc. Tem como patrimônio material e imaterial, consagrado e não consagrado, que podemos trabalhar num processo constante de conhecimento e descoberta. O Brasil, ele é um país pluricultural. Isso significa que existem diversas formas e expressões de interpretar e se relacionar com o mundo. Reconhecer que todos os povos produzem cultura e que cada um tem uma forma diferente de se expressar é aceitar a diversidade cultural e reconhecer também que não existem culturas superiores às outras. Significa que o Brasil ele tem múltiplas culturas. No Rio de Janeiro temos o carnaval, na Bahia temos os blocos, temos os trios elétricos, no Nordeste, em Recife, tem aqueles bonecos gigantes. É um país que ele tem várias culturas, várias questões de pratos culinários. Temos vários patrimônios, desde a nossa colonização. Temos no museu no Rio de Janeiro que, infelizmente, houve um acidente e houve um incêndio e que perdemos muitas questões históricas da nossa colonização,
que ali estavam guardados. Cada município, cada estado do Brasil, às vezes até alguns municípios, existem a questão do museu. Quando você chega a uma cidade, você quer conhecer um pouco da história daquela cidade, é só você procurar um museu. Você vai lá conhecer várias questões históricas daquele lugar, alguns patrimônios. Há nos restaurantes a questão da culinária, o que é o prato típico daquele lugar. Vamos colocar o exemplo do nosso estado. Quem chega a Cuiabá come a cabeça do pacu e come a famosa arroz com piqui, ou a galinha, o arroz com galinha, ou arroz com frango. Temos a questão da pesca, dos peixes da nossa região, né? Aqui em Juara. O que é de patrimônio cultural aqui em Juara? A questão do Rio Arinos, as pessoas que se encontram nas praças, nas lanchonetes, ali na avenida. São questões culturais que eles têm costume de sentar, tomar o seu tereré. Muitos vieram do sul, vieram do Paraná, que tem a questão do plantio de café, que foi uma economia gigantesca quando aqui chegaram, né? E hoje são uma questão da lavoura, a questão do gado. Então, tudo isso é questão patrimonial. Assim, a diversidade cultural produz características regionais que fazem com que as pessoas tenham histórias, sotaques, costumes, comidas e vestimentas muito diferentes, sendo ao mesmo tempo todos os brasileiros. No sul temos a questão das vestes diferentes, né? O chimarrão. No Mato Grosso do Sul temos o tereré. Na Bahia nós temos a questão culinária, a questão da dança, né? Do afro lá, dos oloduns e etc., né? Da questão da musicalidade deles. Essa característica do nosso povo faz com que a cultura brasileira seja tão rica, variada e possa ser um recurso para o seu desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil, ele é um país muito rico na questão cultural. Cada região, ela tem o seu patrimônio cultural, ela tem a sua diversidade, ela tem o seu dinamismo cultural, que as pessoas repassam às suas gerações, né? A questão, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso tem o cururu, tem o siriri, tem o rasqueado, tem o lambadão, tem as músicas diferentes, cada região tem a sua música, aquilo que mais diversifica, Juara mesmo. Juara é uma diversidade cultural muito grande porque as pessoas vieram de diferentes estados e trouxeram consigo a sua cultura, a questão cultural, e que se associou às gerações que aqui nasceram, e cada qual tem a sua diversidade. Atualmente, o órgão que é responsável pela preservação patrimonial e cultural é o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chamado IPHAN, nascido sob a denominação do CEPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele foi criado como uma secretaria durante o governo de Getúlio Vargas, onde, na época, o secretário era Mário de Andrade, que também saiu em busca dessas diversidades de fotografias, que também associou às suas obras escritas, que ele deixou de conhecimento público, que faz parte da nossa história. A partir de 1969, a instituição passa excessivamente ao Departamento do Instituto, Secretaria, portanto, recebendo a denominação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o que a gente conhece atualmente. Esse órgão vem atuando de forma a consolidar o reconhecimento do patrimônio cultural pela sociedade. Neste caso, faz-se necessário expor suas várias diversidades,
frentes de atuação, né? A questão do patrimônio, o que é importante? Isso é uma questão histórica do nosso país, da nossa cultura, do que aprendemos. Por que trabalhar a educação patrimonial? Pelo simples fato da gente aprender a conhecer as nossas diversidades, a nossa cultura, o que é às vezes de não conhecimento, as pessoas não valorizam a questão histórica. Isso é importante porque isso, em vários outros lugares, eles caem em vestibulares, em concursos públicos, e é uma questão que é esquecida. Então, por isso eu resolvi trabalhar a educação patrimonial. Por que a importância? Qual que é a importância da educação patrimonial no ensino da história? A educação patrimonial no ensino da história viabiliza a formação de indivíduos capazes de conhecer a sua própria história cultural. Ao trabalharmos questões referentes ao patrimônio no ambiente escolar, estamos oferecendo subsídios para a construção do conhecimento e de valorização e preservação desses bens culturais, sejam eles materiais, imateriais, naturais ou construídos. Por exemplo, aqui em Juara nós temos a rua Sorocaba. Numa parte da rua da Sorocaba, ela é feita de pedra. É a primeira rua que foi, em termos, asfaltada dentro da Juara. E essa rua existe até hoje. Isso é um patrimônio, porque ela existe, ela está ali, ela de vez em quando, a prefeitura, ela dá uma melhorada, mas ela existe. Isso é uma questão patrimonial. A cultura, a questão cultural. Qual é a questão cultural de Juara? É como eu disse anteriormente, cada família que veio para cá, eles vieram de diferentes estados e trouxeram consigo as suas culturas. As pessoas que aqui já nasceram, elas agregaram essa cultura para si. Por exemplo, o tereré na avenida, a pescaria nos finais de semana, o Rio Arinos, o festival de pesca. Isso faz parte da nossa cultura. As ações educativas nesse sentido são importantes na medida que os indivíduos precisam para se reconhecerem e se diferenciarem de outros, de um espelho, onde seja possível ver a própria vida, a própria cultura, a própria história e as próprias práticas. Com isso, construir a sua memória afetiva e a sua identidade cultural. Diante da modernidade tardia ou pós-modernidade e da globalização que nos sugere Stuart Hall, 2004. Está ocorrendo uma crise de identidade que faz parte do processo mais amplo da mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Quer dizer, deste modo, perdemos a necessidade de articular o global ao local para gerar um debate acerca da identidade, educação e patrimônio. A partir desses aspectos, mitigar o problema do conhecimento da história cultural brasileira é a desvalorização do patrimônio cultural, a memória coletiva e das maneiras mais significativas para a manutenção da identidade cultural. Então, é como eu havia dito, é importante a gente trabalhar a educação patrimonial, porque a partir disso aí, nós vamos valorizando, preservando as nossas culturas e passando adiante de conhecimento para que futuras gerações possam também conhecer esses patrimônios. Nos livros de história, nós temos o quê? A questão da colonização, desde quando começou o Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, quem estavam aqui? Os índios. Os índios tinham as suas questões culturais que foram tiradas, que os portugueses passaram a colocar a sua cultura, a sua cultura para que os índios seguissem. Mas a questão indígena, também trabalhada nos livros de história, nos conta que até hoje existem as suas questões culturais. Eles têm os seus rituais, as suas comidas típicas, a questão das plantas medicinais que curam, né, que cicatrizam feridas, a questão da pesca para a sobrevivência.
Então, tudo isso é uma questão importante para o nosso conhecimento, para o conhecimento dos nossos alunos e futuras gerações que forem trabalhar e aprender a questão cultural.